compor a mesa e o cenário vai ficar perfeito. Eu gostaria que vocês, cada pessoa, eu não vou chamar os parentes não, senão vem a igreja toda, né? Eu vou chamar os nossos sobrinhos que estão aqui no final dessa ceia, vou tirar uma foto e pedir a eles para botarem nas redes sociais. Então depois o cenário vai ficar ali. Agora são 10h31. Eu vou ver se a gente termina deixando pelo menos 20 minutos para as fotos. E a mesa vai ficar assim bonitinha como está. E você vai tirar uma foto com sua família e depois você vai postar dizendo: eu participei dos 10 dias de poder, 10 dias de oração na Igreja Central do Capinhoso. E aí você vai mandar para aquele parente seu que está afastado, está doente. Vamos evangelizar, vamos usar essa praga que é o celular, né? Para ele servir, para ele fazer coisa boa, além de negócios, que é a melhor coisa que a gente faz com o celular. Vamos evangelizar, né? Porque fora disso é um precipício. Para fazer uma Santa Ceia, normalmente a gente gasta 2 horas, porque tem o sermão, depois tem o lava-pés, depois vem a distribuição do pão, vinho e tal. Nós já fizemos o lava-pés. Se tiver alguém aí no auditório que quer participar da ceia e ainda não participou do lava-pés, você está autorizado a sair e fazer o lava-pés. Tá bom? Por quê? Porque o lava-pés é parte da teologia da Santa Ceia. Você vai entender por quê. Eu gostaria de, antes de dar a mensagem, falar novamente do projeto Go, né? Eu estou com a lista de boné aí, pelo menos uns 7 ou 8, e dá para trazer, porque eu tenho lá uns 50, 60. Mas quem não esteve durante a semana, por gentileza, levante a sua mão aí, permanece com a mão levantada, que eu pedi aqui aos irmãos auxiliares para levar até você um folder do nosso projeto. Então levante a mão, quem ficou com... Sim, por gentileza, você desse lado e o irmão do lado de lá. Pronto. Isso é mais, pode começar a entregar, é mais uma campanha missionária a toda tribo, língua e povo. Nós vamos terminar a pregação do Evangelho, nós vamos terminar, pelo poder de Deus, nós vamos terminar a pregação do Evangelho. Eu fiquei sabendo que tem nesses países aí que estão nesse projeto, não podem pregar o Evangelho. Tem um engenheiro florestal, ele trabalha para um desses governos que não pode pregar o Evangelho. E numa floresta, ele montou uns equipamentos. Esses equipamentos ficam enterrados, porque o governo não pode saber. E quando ele vai trabalhar, ele grava os programas da igreja, grava textos bíblicos, e depois que ele sai do serviço, o equipamento joga no ar a mensagem adventista. Faz pouco tempo que a igreja recebeu uma mensagem de uma mulher desses lugares, que teve acesso às mensagens através desse sistema. E dizendo que, embora ela não possa se declarar lá onde mora, mas ela vive como adventista do sétimo dia. Então, é por isso que a gente tem a convicção, pela graça de Deus, nós vamos completar a pregação do Evangelho. O projeto Go é um projeto para pessoas aposentadas que querem dedicar a missão. Então você pode ajudar de 3 maneiras. Primeiro, participando. Eu vou ajudar no projeto. Aqui no Brasil, nós temos projeto no Maranhão e temos também
em Roraima. Então, se você quiser passar um mês lá, trabalhando, dando estudos bíblicos, você pode. Essa é a maneira de participar. A outra maneira é orando. E a terceira maneira é contribuindo. Então, nesse folder tem 3 contas bancárias dos bancos principais do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil. E tem uma chave Pix. Mas a orientação da igreja é: não ponha dízimos e não ponha aquela oferta que você ajuda a pagar a despesa da igreja. Você não é obrigado a doar, mas se você for doar, teria que ser uma terceira doação, porque essas outras é que ajudam a manter a igreja no Brasil, tá bom? Então, está aí na mão de vocês, orem pelo projeto, porque não é fácil chegar nesses lugares, e a mensagem de Jesus é que nós preguemos em toda a nação, tribo, língua e povo. Tribo, língua e povo. Recentemente, vocês lembram que nós fomos sacudidos aí com os grandes teólogos do Brasil, uns grandes, outros muito pequenos, mas se acham grandes, dizendo que os adventistas do 7º dia são hereges, são seitas, são coisas, né? Mas interessante. Um doutor em teologia da Igreja Batista, autor dos comentários do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele foi comentarista de quase todos os livros do Velho Testamento. Ele escreveu dizendo assim: os adventistas do 7º dia é a única igreja com característica de religião. Os adventistas do 7º dia é a única igreja com característica de religião. Por causa da sua unidade doutrinária, o que nós cremos aqui, nossos queridos creem na Índia, na China, na África, em todo lugar. E a outra coisa que ele acrescentou: a missão da igreja. Nós somos a única igreja que está em quase todo o mundo. A única. Por isso eu gosto de dizer: nós somos mais católicos do que os católicos, nós somos mais universal do que a universal. Porque a palavra católico e a palavra universal têm o mesmo significado. Então, em outras palavras, a igreja do Bispo Macedo significa Igreja Católica do Reino de Deus. E a igreja do Papa significa Igreja Universal de Roma. A palavra é uma só. Você pode traduzir por universal ou por católica. E nenhuma delas estão em 200 países do mundo. Nem a católica e nem a universal. Mas a sua igreja adventista. Por quê? Por causa da missão e da orientação profética. Por causa do cumprimento disso aqui. Tá bom? Então, não se sinta pequeno por causa da declaração aí dos bambambãs, aí que tem não sei quantos mil seguidores. Não me interessa os seguidores que eles têm. Sabe para que para mim? Eu quero ter alguém me seguir. E um só serve. Que é nosso Criador. Ele estando acompanhando a gente, é melhor do que os 22 milhões desses sujeitos aí. Bom? Bom, queridos, então você começa a contar o tempo agora, porque 2 de março de 2024. Igreja Adventista de Capim Grosso Central. E ontem, para não ter problema, porque esse estudo que eu vou fazer aqui é a terceira vez que eu vou fazer. Então eu fiz em 2 outras igrejas. Essa é a terceira vez. Eu fiz na igreja do Matatu e fiz na igreja de Estela Maris.
e é o terceiro lugar que eu vou apresentar isso aqui, na Igreja Central do Capim Grosso. Eu julgo que você precisa disso. Por que eu acho que você precisa? Porque eu preciso. Eu acho que você é muito diferente de mim e eu sou muito diferente de você. Então, nós nos encantamos com Jesus Cristo no passado, nós nos encantamos com a Bíblia, tudo nós aceitamos, e quando a gente começou a caminhar, apareceu um grande problema na vida da gente chamado de pecado. Então hoje nós vamos trabalhar o pecado, nós vamos estudar o pecado. Nós vamos estudar o pecado na nossa vida e como a gente tirar ele da nossa vida. E vamos estudar também o ideal de Deus para nós. Portanto, o título da mensagem de hoje é Perfeição e Impecabilidade. Perfeição versus impecabilidade. E o texto principal é Mateus 5,48. Mateus 5,48. Dá um tempinho para você achar. Esse cenário aqui e o lava-pés estão ligados com o tema. Como lidar com o pecado na vida? Como lidar com o pecado na vida? Queridos, o pecado não é brincadeira não, viu? Imagina uma família estabilizada, com habitação, transporte, saúde, tudo direitinho. Está ali na sociedade, aí o pecado entra, tira o filho dos sonhos, tira a filha dos sonhos e bota ele para comer lixo. Eu não aguento mais ver isso na cidade grande. Quem fez isso? O pecado. Ali na Cracolândia, lá de Salvador, nas Sete Portas, eu estava caminhando ali outro dia e vi uma senhora, o filho se tornou usuário de drogas, saiu de casa e estava lá na Cracolândia. E ela estava à procura, e ela encontrou o filho ali. E eles se abraçaram na minha frente. Tanto ela chorava, como o filho chorava. Mãe, eu te amo. Eu quero viver longe de você. Olha, foi uma cena que eu preferi não ter visto. Eu estou vendo, chorando lá. Quem faz isso? O pecado. Portanto, queridos, o pecado corre no nosso sangue, ou de uma forma dramática como essa, ou de uma forma sorrateira. E em qualquer uma das formas, nós precisamos lidar com ele. Vamos para a definição do pecado? A Bíblia diz, pecado, isso é uma definição técnica. Pecado é transgressão das ordens. Pecado é transgressão da lei. Então o que é pecado? É transgressão. Toda transgressão traz consequências. Agora, uma definição secundária de pecado: afastamento de Deus. 2/3/2024. Do outro pecado, por exemplo, do pecado dos vícios, que traz morte, acidente automobilístico por causa de uma pessoa bêbada. Ali em Jaguaquara saíram os irmãos numa caravana para passar um fim de semana na ilha de Itaparica. E tinha um rapaz, ele era muito brincalhão, um cara
feliz mesmo, recém-casado, tinha uma filhinha, e ele havia comprado uma moto e faltou lugar no ônibus. Ele disse assim: não tem problema não, bota esse irmão aí no ônibus e eu vou na minha moto na frente. E ele foi de moto na frente, passou Itaquara, passou Santa Inês, Bahia, Ubaíra, Jiquiriçá, Mutumim, Pilagem, saiu na BR-101 e quando foi chegando em Santo Antônio de Jesus, vinha um militar concentrado, bêbado, e bateu na moto dele e cortou uma veia, eu não lembro os detalhes, mas eles então não tiveram como conter a hemorragia. Conduziram o homem a Santo Antônio de Jesus, e quando chegou em Santo Antônio de Jesus, o hospital mandou para Salvador, e dentro da ambulância saiu a última gota de sangue. Antes de chegar em Salvador, quem produziu isso? O pecado. Através de quê? De um copo de cerveja, de vários copos de cerveja. A cerveja é adorada pelo mundo. E alguns acham que ela é inocente, mas ela não é inocente não. Ela está a serviço do pecado. O pecado, em qualquer uma das suas formas, seja daquela mais terrível, através das drogas, ou seja, a mais suavezinha, né? É aquele relacionamento extraconjugal escondido, né? Bem montado lá para que ninguém descubra. E qualquer uma das formas, ele é mortal. Ou ele mata você agora, ou ele vai matar o mais dramático, que vai ser na hora do seu ajuste, na hora de subir, e aí o Senhor vai abrir os livros lá, e tudo que estava encoberto vai aparecer, e você vai se desesperar. Portanto, nós temos uma opção. A opção é eliminar o pecado de nossa vida. O texto bíblico que nós lemos diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Deus nunca propõe para seus filhos regras frouxas. Nunca. Padrão baixo. Deus não propõe isso. Deus propõe para mim e para você que nós nos aliemos a Ele, e agora Ele vai dar a mim e a você capacidade para a gente não permitir que o pecado nos destrua. O pecado tem 55 sinônimos na língua portuguesa. Eu vou citar só alguns. Bora lá. Afronta, apreensão, bestialidade. Sabe o que é bestialidade? Você sabe, né? É sexo entre humanos e animais. Agora na Assembleia Legislativa, no Parlamento da Alemanha, tem um projeto agora autorizando a mulher casar com o cachorro de estimação. Bestialidade é pecado. Ciúme é pecado. Depressão é um resultado do pecado. Graças a Deus que tem solução bíblica e clínica. Emulações, luxúria é pecado. Luxúria. Quantos gostariam de ganhar